Termômetros podem passar, lembrando, dos 40 graus em algumas regiões, porque essa onda de calor atinge parte do país desde a última quinta-feira e continua nesse sábado. 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta laranja, que indica perigo. E para falar sobre esse calorão, de novo, a gente conversa com a Maria Clara Sasaki, da Clima Tempo. Oi, Maria Clara, muito obrigada pela sua disponibilidade para a gente conversar aqui sobre mais essa onda de calor. A gente está falando de uma onda, Maria, que vai ser tão intensa quanto aquela registrada em novembro, que a gente mostrou, inclusive, que resultou em recordes de temperatura, é isso? Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Juliana. Bom dia também a todos que nos acompanham. Na verdade, Juliana, para áreas da região sul do Brasil, como é o caso, por exemplo, de Porto Alegre, a gente está falando da maior temperatura do ano. Estamos falando também da maior temperatura já registrada para o mês de dezembro. Então, para a região sul do Brasil, essa é a primeira onda de calor mais significativa. Já para outras áreas do país, sudeste, centro-oeste do Brasil, as temperaturas não devem atingir os mesmos valores que foram registrados tanto na onda de calor que aconteceu em novembro, quanto naquela onda de calor que aconteceu em setembro, que foram as duas mais intensas deste ano. Isso porque agora, nessas duas regiões, a gente tem um pouco mais de umidade. Já estamos bem próximos aí do verão, então a gente já tem algumas nuvens se formando, mesmo que nuvens espaçadas, a gente já tem um pouco mais de umidade. Por isso que a temperatura não atinge os mesmos valores que atingimos durante as ondas de calor do período de tempo mais seco, setembro e agora que a última que foi em novembro. Então, temos sim esse alerta, é claro que é um alerta muito importante, porque para esta época do ano, essas temperaturas são muito mais elevadas. Cuiabá bateu o recorde seguido, né, de maior temperatura para um mês de dezembro, na quinta e também na sexta-feira. Hoje e amanhã essa possibilidade continua, a gente tem previsão para temperaturas na casa dos 40 graus, isso não é normal para a região de Cuiabá durante um mês de dezembro, e a gente tem também essa expectativa para o sudeste, interior do estado de São Paulo, interior de Minas Gerais, também com essa possibilidade de temperaturas perto dos 40 graus, isso sem falar na sensação térmica, Juliana. Agora, Maria Clara, a gente estava falando ali em setembro e novembro de possibilidade de chuvas fortes, né? Calor associado a pancadas de chuva que até assustavam em algumas regiões ali do Brasil. A gente está falando dessa possibilidade de novo nessa nova onda de calor? Olha, onde as nuvens se formarem, sim, podem ocorrer pancadas de chuva de forte intensidade. Porque é isso mesmo, é a combinação entre calor e umidade. As nuvens de tempestade, elas se formam com velocidade, né, com mais intensidade, se dissipam rápido, porque não tem força para manter essa nebulosidade durante uma onda de calor, mas onde chover pode ser de forte intensidade, é o caso da região norte do Brasil e é o caso também de algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente que fazem fronteira com o Uruguai, porque desta vez, diferente das outras ondas de frio que a gente vivenciou neste ano, as chuvas elas estão concentradas no Uruguai. As anteriores se concentraram entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora a gente tem muita instabilidade concentrada no Uruguai, em alguns pontos da Argentina, e essa chuva acaba avançando às vezes para o Rio Grande do Sul e provocando tempestades. Foi o que aconteceu na tarde de ontem, Juliana. Agora, Maria Clara, a gente está chegando pertinho do Natal, último fim de semana da primavera, o pessoal vai sair, já vai começar a viajar, aproveitar aí um tempinho de descanso. A gente está falando de um verão, com qual expectativa para esse calorão aí, pensando no começo do ano e nas próximas semanas? Olha, o verão em si, durante todos os meses de verão, a expectativa é de temperaturas acima da média em todas as regiões, no sul, no sudeste, no centro-oeste, nordeste e também na região norte do Brasil. O único estado que tem temperaturas normais para um período de verão é o Rio Grande do Sul, porque tem um pouco mais de umidade. Mas durante o verão a gente ainda tem a atuação do fenômeno El Niño e por isso que as temperaturas devem ficar ainda acima do normal em todas as regiões. Agora, com relação à chuva,
também temos expectativa de chuvas entre a média e levemente acima da média em áreas da região sul, áreas do sudeste e algumas áreas também do nordeste do Brasil. Só que o que vale destacar dessa chuva é a qualidade, não é uma chuva generalizada como foi a chuva dos últimos verões. A gente teve aqueles corredores de umidade que provocaram chuva constante com volumes muito significativos nos últimos verões por causa do fenômeno Laninha. Agora a gente tem o El Niño, ele deixa a chuva mais espaçada, acontece numa cidade, na outra não, volta e meia pode ser forte, volta e meia pode ser volumosa, mas não é uma chuva generalizada. Então, por isso que a gente tem essa expectativa de, mesmo com uma chance de chuva acima da média, temperaturas também acima da média em todas as regiões do Brasil, Juliana. Agora, Maria Clara, a gente viu umas situações bastante complicadas nesse ano de 2023, pensando aí na variação, né, desse clima. Também há uma discussão sobre, enfim, todas as questões ambientais, claro, mas o norte do país viveu uma situação de uma seca que não estava sendo vista há bastante tempo. Qual que é a expectativa, então, para essa região especificamente? Olha, infelizmente, para a região norte do Brasil, a chuva ela não vai atingir a média climatológica durante os meses de verão. Teremos chuva sim, né, porque tem bastante umidade, mas não é uma chuva que atinge o esperado para essa época do ano. Vai demorar um pouco para a gente reverter a situação de déficit hídrico da região norte do Brasil. A gente vai demorar para recuperar o nível dos rios, que estão ainda muito baixos, o Rio Madeira, áreas ali do Amazonas também com o nível dos rios muito baixos, com o solo ainda muito seco e não há expectativa para uma chuva significativa durante os meses de verão. Para o nordeste do Brasil, áreas da Bahia até podem registrar uma chuva entre a média e levemente acima da média, mas também é uma chuva irregular, não vai reverter uma condição aí de seca, o que o interior da Bahia enfrenta, né, na verdade não só o interior da Bahia, mas áreas da faixa leste também. Tivemos um aumento do número de queimadas, tivemos vários prejuízos na Bahia por causa do tempo seco. Mesmo com essa previsão de retorno das instabilidades durante o verão, não tem condições para que essa situação se reverta tão cedo, Juliana. Você estava falando sobre essa questão da sensação térmica, né? A gente também viveu um calorão sufocante, pensando aí também na alta umidade, né, no mês de novembro e também de dezembro. Eu queria te perguntar se essa nova onda de calor é preocupante em relação à saúde, porque as recomendações que a gente contava ali nos últimos meses em relação às recomendações médicas era que as pessoas evitassem, inclusive, de saírem ali nos horários mais quentes. A gente está falando de novo nessas recomendações ou já estamos falando de um calor um pouquinho amenizado, assim, nesse sentido? Olha, a recomendação é exatamente a mesma, Juliana, principalmente para áreas do centro-oeste do Brasil, porque é uma região mais seca, é uma região que a umidade relativa do ar atinge, né, níveis críticos, ou seja, abaixo dos 30%, e em casos onde a umidade relativa do ar fique abaixo de 12%, a recomendação é suspender qualquer atividade ao ar livre. Então, essa recomendação está mantida, mesmo que aqui para o Sudeste a temperatura não atinja valores tão elevados quanto nas outras ondas de calor. 35, 36 graus é uma temperatura bastante elevada. Então, tem sim que tomar cuidado com atividades nas horas mais quentes do dia, entre as 10 e as 16 horas. É o horário mais crítico, né? Então tem que tomar cuidado neste período. E a gente também tem a recomendação de hidratação. Sempre estar ali com uma garrafinha de água, sempre beber água durante o dia, evitar chegar no momento em que você está com sede, porque a sede já é uma indicação de que seu corpo está entrando em desidratação. Então a gente tem que tomar água constantemente ao longo do dia, comer comidas mais leves e evitar o sol, usar sempre também um protetor solar, Juliana. Agora, Maria Clara, pensando um pouquinho mais para frente, né? A gente está em tempo de fazer retrospectiva aí de 2023, que foi um ano realmente de muito calor. Isso no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. O que a gente pode esperar de 2024? Pensando aí nas consequências e até onde vai as consequências do El Niño, né? Que acabou fazendo com que a gente sentisse esse calorão também aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, a gente vai começar o ano ainda com a influência do fenômeno El Niño e até pelo menos o outono, ou seja, até a metade do ano, né, abril, maio, junho, a gente ainda tem sinais do El Niño.
Então, as características são ainda de temperaturas acima da média, extremos de chuva, porque quando a gente fala em calor, a gente fala em energia. Então, a energia é o aumento da agitação das moléculas, a agitação das partículas. Isso faz com que os eventos extremos fiquem potencializados, porque tem mais energia disponível. Tem mais energia para chuvas fortes, tem mais energia para nevascas, tem mais energia para ondas de calor muito intensas, massas de ar seco muito intensas. Então, tudo é potencializado quando a gente fala do fenômeno El Niño. Então, até pelo menos a metade do ano, tem chance de eventos extremos acontecendo pelo Brasil, acontecendo pelo mundo, e a gente deve perder essa característica do El Niño no decorrer do inverno. Mas ainda assim, os modelos indicam uma certa chance de ocorrência de El Niño ainda, uma chance menor, mas ainda tem uma possibilidade. Então, até pelo menos o outono, a gente sabe que estaremos sob influência do fenômeno El Niño. A partir do inverno, a gente já tem uma condição ainda de instabilidade, a gente ainda não sabe como que vai se comportar essa condição, mas a gente sabe que até o outono seguiremos neste padrão. Mesmo que a gente saia do fenômeno El Niño e entremos aí num período de neutralidade, é possível que a gente entre numa neutralidade com um viés positivo. Ou seja, uma região neutra, uma área neutra, mas com o oceano ainda aquecido. E se isso acontecer, as características da atmosfera ainda respondem como se a gente tivesse realmente com o fenômeno El Niño, uma neutralidade mais quente. Então a gente vai ter aí um inverno mais ameno, com temperaturas não tão elevadas, assim como foi este inverno de 2023, Juliana. Calorão que continua até o ano que vem, metade do ano. Muito obrigada. Nós conversamos com Maria Clara Sazak, da Clima Tempo, contando pra gente aí quais são as expectativas para o verão, para o próximo ano e também para esse fim de semana. Muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Até.